Mas o que é a vida humana senão um espetáculo de emoções arrebatadoras? Uns estão sentados nas poltronas, outros se apertam de pé nos corredores. Alguns assistem atentos, outros dispersos e inquietos. Alguns tentam entender a trama, outros se esforçam para explicá-la. Muitos assistem a dramas, poucos a comédias, muitíssimos a tragédias viscerais. Alguns compõem o elenco, outros, poucos, a direção. Muitos somente figuram, compõem o cenário. Máscaras, vestidos, ternos, fantasias, cenários e paisagens se modificam a cada ato vital e dinâmico, mas sempre no mesmo palco, sempre no palco da vida. Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. Estamos analisando a obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Se você, assim como eu, gosta da boa literatura e sabe que ela tem a nos transmitir verdadeiros segredos para que possamos bem viver. Afinal de contas, uma obra como esta atravessou os séculos porque fala a alma humana, quer nos ensinar a melhor, a bem viver. Então seja muito bem-vindo a este canal e acompanhe aqui esta análise na altura do capítulo 15 da segunda parte do romance, o capítulo que encerra esta segunda parte. Nós vamos ver os personagens em um teatro. Afinal de contas, nada melhor do que sair para ver se a alma de Emma Bovary dá uma refrescada. Não é verdade? Apesar dos pesares, sobrou um dinheirinho ali e o casal, influenciado pelo Homais, vai assistir a uma peça que tem lá um sujeito muito famoso que está fazendo o papel principal, ok? O ator Lagarde, certo? Pois muito bem. Emma sorria de vaidade. Afinal de contas, ela está no seu habitat natural, cercada pelo luxo, cercada por casacos de veludo, perfumes franceses da mais alta conta. Enfim, Emma se sente de novo como naquele 8º capítulo da primeira parte. Ou seja, no seu habitat, na sua estreia, realmente participando daquela garbosidade, completamente inserida naquele contexto de luxo e de vaidade. Emma sorria de vaidade. À espera do espetáculo, Emma regozija no luxo, no veludo, revivendo as emoções de sua estreia. Uma nova onda de inflação e orgulho, de contemplação da vida pregressa, boa de se viver, daquela que ela reclamava por direito. Um entusiasmo toma conta da antiga beata. Né? Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 14, que Emma começa querendo ser santa, querendo viver uma vida devota e acaba por arrefecer este ímpeto. Afinal de contas, Emma vive numa montanha russa. É uma persona, é uma personalidade que vive de emoções, como nós refletimos no 14º capítulo. E até provoca o declínio para que possa, de novo, fazer essa subida. Às vezes provoca até mesmo a destruição da sua realidade. É a sujeita que fica vivendo de emoções e que, para manter este ritmo alucinante, também se autodestrói. Procura viver aquilo que é de mais fugaz, que vai ser passageiro, para que logo em seguida possa receber uma nova dose de emoção. Né? E agora está ali, refestelando, esbanjando a sua vaidade e a sua sensação naquele recinto. Okay? Emma observa, traça um olhar panorâmico
sob os velhos abastados e os rapazes de traje bem feito e decotado. No vestíbulo, a senhora Bovary sentiu bater-lhe o coração. Sorriu involuntariamente, de vaidade, vendo a multidão que se lançava pelo corredor da direita, enquanto ela subia as escadas dos camarotes, né? Observando ali a ralé, né? O povão se apertando nos corredores. Emma se satisfaz, subindo as escadas enquanto a gentalha se aperta e procura lugar. Ela vai ao camarote, vai assistir numa visão privilegiada, não é verdade? Qual uma criança sentiu prazer em empurrar com o dedo as amplas portas acolchoadas. Inalou profundamente o cheiro empoeirado dos corredores e, quando se viu sentada no camarote, recostou-se toda com o desembaraço de uma duquesa. Ou seja, Emma está no seu habitat natural, como se reconhecesse cada pedaço daquele ambiente, como se sentasse no seu trono, como se fosse a esposa de um duque. E aqui o contraste que é feito com todas as expectativas do Charles Bovary, que desejava simplesmente criar a sua filha, dar um futuro ali mais ou menos para sua garotinha, envelhecer ao lado de Emma. Ele que contempla a simplicidade e ela que quer viver a intensidade. Ok? Essa começa. Cenários, figurinos, música, tudo impressiona, tudo é grande e sonoro. Emma se deixa embalar, depositando-se cada vez mais em cada gesto. Revive seus tempos de iniciante em literatura. Então ela vai fazer ali uma memória daqueles romances que ela se perdeu, que ela deixou se perder na sua adolescência, no tempo que estava no convento. Né? Lá no capítulo 7, 6, 7, nós falamos sobre esta vivência da Emma. Foi ali que ela começou a encher o seu pensamento de fantasias. Né? E aqui há uma crítica, obviamente, de Flaubert, porque Flaubert é um realista. Né? E ele faz aqui uma crítica a esse tipo de romance, que talvez, na visão do autor, enchesse a cabeça das pessoas com essa fantasia, a ponto de que, se essas fantasias não fossem vividas, as pessoas achavam que a vida não valia a pena, certo? Depositavam todas as suas esperanças nessas aventuras. É o mesmo que nós vemos hoje acontecer com as redes sociais. Temos aí uma epidemia, né, de pessoas se exibindo, de pessoas mostrando nas redes sociais aquilo que elas não são, vendendo uma vida para os outros fantasiosa, como se a pessoa acordasse às 6 horas da manhã, completamente disposta, bem maquiada, com tudo pronto, né? Como se tornou a vida da pessoa instagramável. E esta realidade instagramável não pode ser vivida. E no momento que nós depositamos todas as nossas esperanças numa vida instagramável, já estamos vivendo aí a Matrix, não é verdade? Enfim, a peça começa. Né? Emma também, e a seu modo, vive uma espécie de clausura, que é o seu matrimônio. Bem verdade que já arrombado, mas a metáfora é válida aqui, né? Enfim, Emma vive uma espécie de... Olhando para aquela situação que ela foi iniciada, e fazendo o contraste com a vida do convento, ali no convento ela lia e o seu pensamento voava, né? Estava enclausurada. E agora há uma espécie também de clausura, porque a sua vida real, matrimonial, para Emma é uma prisão, apesar dela já ter pulado essa cerca, né? Mas é ali uma sensação claustrofóbica, espero que tenha falado certo aqui, não é? E que ela vê ali a sua fantasia materializada naqueles atores. Começa a viver
os personagens, sente que as falas dos personagens são um grito da sua própria consciência, da sua própria alma. E o enredo da peça é mais ou menos os desejos de Emma. A personagem se casou meio que forçado, só que a personagem consegue desistir da última hora e fugir com o Dom Juan da peça, vamos dizer assim, que é o Lagarde, esse ator principal. E ela deposita aquelas esperanças e se vê na personagem Lúcia e projeta no personagem, no Lagarde, todos os seus anseios, quer se lançar nos braços dele também. Enfim, é um capítulo muito bem escrito, muito bem elaborado por Flaubert, fazendo este contraste e estabelecendo uma relação entre essas duas realidades, tá? Muito bem. Não tinha olhos bastantes para contemplar tudo, não conseguia. Curiosa, tentava contemplar cada aspecto daquele momento e não tinha olhos bastante, ou seja, olhos bastantes. Era necessário ver com uma certa intensidade que nem os olhos ávidos de Emma dão conta. Fascinada, a curiosidade toma conta de seu olhar, devorador. Em segundos, já se sente a atriz principal, entoando lamentos de amor. Pois é, Emma já está ali perdidamente envolvida nesta trama, ok? De repente apareceu Edgar Lagarde, que é esse ator principal, este ator que, enfim, foi o mencionado no capítulo 14 e pelo qual todo mundo quer ver. Ele é a atração principal, digamos assim, o ator principal. Vem arrastando multidões aí. O famoso ator, mais exaltado que talentoso, rouba a cena e as emoções de Emma. Sua soberba, sua dominância, o corpo vigoroso deixam Bovary de queixo caído. Ou seja, há aqui uma espécie de servilismo, e que é próprio da paixão. Quando estamos apaixonados, devotamos a nossa vida e de uma maneira para ser subjugado pelo outro. Isso é muito ruim. Esquecemos de nós, acabamos vivendo por uma outra pessoa, mas não para ajudá-la. É numa espécie de autodevoração mesmo, sabe? Não é uma entrega com o objetivo de construir algo junto, de construir com a outra pessoa, de edificar a outra pessoa, não. É uma projeção. De fato, na realidade, estamos apaixonados por nós, por uma versão que projetamos, não pela pessoa. Então, por isso que existe essa vassalagem, esse culto. E veja o que Emma admira aqui: a soberba, a dominância, o subjugamento. Tá? A vida passada do ator é a de um conquistador de princesas que se perdem em seus cantos. Emma revive as paixões inconsequentes, sem razão, impetuosas e desmedidas, querendo mais uma vez fazer parte daquele vai e vem de usufruto e descarte. O que ela está projetando aqui? A vida artística do Rodolfo, certo? Como se tivesse dado certo aquela aventura. E revivendo aquela aventura, porque o ator fazia a mesma coisa. Passava ali de cidade em cidade, famoso, usava e descartava. Né? Até pessoas da alta, até pessoas ali da corte, fidalgas, enfim. Ok? Emma revive as paixões inconsequentes, sem razão, impetuosas e desmedidas, querendo mais uma vez fazer parte daquele vai e vem de usufruto e descarte. Quer se lançar tal qual Lúcia, que é a personagem que está contracenando ali com esse ator, acredita que estão ensinando sua própria vida, vivida e a não vivida, ou seja, aquela que ela projeta e aquilo que ela teve ali nos momentos com o Rodolfo, certo? Tal qual Rodolfo, Lagarde é um charlatão, perito em enganar mulheres enganáveis, feito Lúcia e Emma Bovary. Entusiasmou desde a primeira cena. Ou seja, é aquela, né? Tem um trouxa, tem um otário.
E Emma está praticamente com um luzeiro escrito: enganem-me, né? Estou pronta para ser arrebatada por esse tipo de pessoa, por esse tipo de encanto. E é justamente o que acontece, ok? Bom, Emma, de tão movida por aquele espetáculo, né? O Flaubert nos descreve que ela enterra suas unhas no veludo do camarote, como quem descarrega mesmo uma tensão, tesão, uma força, né? Como quem dissipa ali, através da violência, de um arranhão, né? Você pode imaginar aí, você sabe o que eu estou falando, né? Como quem ali enterra as unhas e sente na pele, né, as emoções vividas no espírito. Inclina para ver o autor, né? Emma dissipa suas energias, apertando a poltrona, eletrizada, louca, impetuosa. Reconhecia-se na peça. A voz da cantora nada mais era que um eco da própria consciência, algo de sua própria vida. Ou seja, projetou também naquele cenário, naquela cena, naquela peça, sua própria vida. Tá? No mundo, porém, ninguém a amara de tal forma. E no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ela sabe que aquilo é uma fantasia, que é irrealizável de viver uma vida cujo objetivo é só procurar emoções altos e baixos a todo tempo, querer viver uma montanha russa, quando na verdade a nossa vida tem uma linearidade. De repente acontece uma coisa, mas ela é uma monotonia. A maior parte do tempo, nós seguimos uma rotina, nós temos horários, as coisas acontecem sim na nossa vida, mas não com uma velocidade tão grande, né, como Emma gostaria de sentir. E ela não aceita a sua realidade. Mãe, esposa, a mediocridade do esposo, e tampouco tenta mudar esta mediocridade. Tampouco tenta. Ela quer viver o máximo. E para viver o máximo, às vezes precisa fazer com que a coisa se destrua e ela caia no mínimo, no fundo do poço, para que depois o pico de emoção seja tão alto quanto a queda. Certo? Muito bem, meus caros. Emma sabe que aquilo é um espetáculo, uma cena fantasiosa e irreal. Contudo, deseja vivê-la e lamenta o contraste entre a cena de sua vida e as cenas da peça, entre os atos ali que vão se desenrolando. Muito bem, e aí, meus queridos, ela ali naquele êxtase, naquele tesão, né? Vivendo, olhando, observando aquela realidade, contemplando aquela fantasia, rememorando emoções no seu íntimo. Enquanto isso, está lá o Charles, mais perdido do que cego em tiroteio. Praticamente um cego procurando uma agulha, né, no meio daquele teatro. E Emma se irrita com o Charles, a sua ignorância, a sua burrice, porque ele não entende absolutamente nada do que está acontecendo, tenta ali fingir que está entendendo alguma coisa, mas está entediado, né, não está entendendo nada, porque não tem nenhuma referência literária, porque não tem nenhuma experiência com a alta cultura, assim como Emma tem. Charles não tem. Charles levou tudo nas coxas. Levou ali, tocou os seus estudos de uma maneira bem, bem simples, né? Ele fez ali o que deu para fazer. Não foi o sujeito que teve contato com estas realidades. Então, o horizonte, a perspectiva de Charles é limitada. Seu horizonte de consciência é limitado. Okay? E, sobretudo, é um homem que não travou contato com a literatura. Então, né, não entende muito o que está acontecendo ali. Tá entediado. Mais perdido que cego em tiroteio. Charles confunde as personagens da peça, esquece-se da trama, mistura e não entende. Emma se irrita com a ignorância e a incultura do marido. Ela fica brava, fica muito brava com ele e pede para ele se calar, para ele fazer silêncio, que ele não está entendendo coisa nenhuma. Por mais que ela tente explicar, o Charles
realmente não entende absolutamente nada. Em uma das cenas da peça, Emma começa a relembrar o dia do seu casamento. O fatídico dia em que ela se casou, em que ela deu sim para o Carlos. E ela se vê ali caminhando de braços dados em direção ao altar e lamenta dizendo, nossa, por que eu não dei as costas, dei meia volta e fui embora? Por que eu não esperei que passasse um ciclano parecido com este ator? Por que eu não deixei que a vida me presenteasse, desse exatamente aquilo que eu desejava? Né? Enfim, a cena faz Emma colocar-se no dia de seu casório, contemplando a gentalha que devorava frangos debaixo da árvore, como nós vimos lá, se eu não me engano, no terceiro ou quarto capítulo da primeira parte, caminhando de braços dados com o pai e o marido, acalentando esperanças de arrebatamento que jamais seriam realizadas. Por que não resistir? Por que não deu meia volta, desistindo de se unir ao médico medíocre? Pois é, meus caros, falta de coragem? Não sabemos, né? Fora alegre, ou seja, caminhou em direção àquela projeção com Charles alegre, sem ver o abismo em que se precipitaram, ou seja, o abismo desta mediocridade. Tudo isso, obviamente, que são as projeções, os pensamentos, as impressões de Emma Bovary. Nós temos todo o direito de observar um pouquinho de fora, afinal de contas estamos a ler este romance, sabemos as motivações aqui das personagens e temos ciência que há aqui um exagero, uma inflação do ego, uma híbris, um orgulho, uma pessoa que acha que tem o direito à felicidade. Inclusive, o nome da sua criada é Felicidade. Isso diz muito, meus queridos. Lembre-se que nada neste romance, nenhum substantivo, nenhum verbo, nenhum adjetivo está aqui fora do lugar. Então, a criada se chamar Felicidade é justamente este desejo de Emma de escravizar a felicidade como um direito, como uma posse. Eu tenho que ser feliz a qualquer custo, de qualquer maneira, certo? Muito bem. A peça reproduz as suas dores numa espécie de projeção aumentada, exagerada ao nível de suas fantasias. Emma se reconhece. Se reconhece. Certo? Muito bem, meus caros. Aí o Charles, que está como um perfeito idiota naquele lugar, perfeito ignorante, num dos intervalos ali dos atos da peça, ele desce para buscar um drink. A Emma está com calor, afinal de contas é um lugar bastante cheio, e ele desce para pegar um drink, demora horrores, está perdido, não sabe falar, não sabe pedir, não sabe onde as coisas estão. Quando vem trazendo, derruba a taça em uma mulher, cujo marido fica enfurecido com ele, quase acaba ali em confusão, né? E ao chegar, ele diz que Leon está naquele teatro. Quem é Leon, meu povo? Bom, Leon é aquele jovem mancebo, escrivão, que flertou com Emma Bovary durante um bom período, mas que esse flerte só ficou no campo das ideias. Né? Vamos dizer, ao modo platônico aí, só ficou no campo das ideias. Não foi concebido em ato, ficou só na potência. Não se tornou ato, não foi concretizado. Eles ficaram flertando, lembra? Falando de arte. O Leon era um sujeito também um sujeito culto, afinal era um estudante ali de direito, e que foi embora, mas não tinha força moral, e amoral, no caso, né? Para dar em cima verdadeiramente, mostrar para Emma que ele queria, dizer abertamente seus sentimentos, não teve força para isso. Mas os dois sabem que, hora ou outra, iriam se pegar. Porém, naquela ocasião, o Leon foi embora
né? Foi completar os seus estudos em outra cidade e a deixou. Foi a Paris e a deixou ali. Inclusive, Emma lamentou aquela despedida, né? Afinal de contas, ela alimentava ali um bom desejo, um desejo bastante quente acerca desse jovenzinho, tá? Que era todo, ora, veja bem, minha senhora, era devoto, era mais um devoto ali de Emma Bovary, só que agora, meus caros, volta com outros trajes. Sim, armado até os dentes de experiências, afinal de contas, ele já não é mais um simples garotinho. Já é um sujeito que teve o seu processo de iniciação começado. Já é um iniciado. Já esteve na Paris. Né? Fogosa Paris. Ardente Paris. Né? Como é que volta? Quem é que volta? Não é o mesmo Leão. Pode ter certeza que não é o mesmo rapaz. Pois bem, e a plenos pulmões, né? Como quem dá uma notícia maravilhosa, como quem não faz ideia do que está dizendo, de quem está anunciando e para quem está anunciando, o próprio Charles diz: Você não sabe o que eu encontrei. Encontrei com o Leão. Ele está aqui. Né? Depois de alguns anos, eis que ressurge, que reaparece o jovem escrivão. Vivido? Experiente? Com certeza, né? E aí, meus queridos, aos primeiros contatos, primeiros olhares ali, entre Emma e Leon, Emma já entorpecida, já preparada, o terreno já foi preparado, né? As emoções à flor da pele, querendo, de alguma maneira, reviver emoções, querendo fugir de vez, assim como a personagem ali da peça está fazendo, de um casamento malfadado, Leon foi a gotinha que transbordou o copo da Emma Bovary. E de modo que ela ficou ensurdecida. Dali para frente, não escutou mais nada. Não escutou mais, nem prestou mais atenção na peça. Os dois só ficaram ali flertando, tá? Ensurdecida pela presença de Leon. Emma recorda de todos os momentos que passou na companhia de Leon, por mais banais que fossem. Não ouvia mais os sons do teatro, só ouvia o, a respiração, nos diz Flaubert, que ela sentia até a respiração saindo das narinas do Leão. Tamanha era a sua sensibilidade, tá vendo? Alegando sentir calor, Emma e os dois, Leon e o seu marido, saem do teatro antes do término. Sentam-se no cais, à porta de um café, alegando sentir calor. E realmente o sentia, mas não era o calor. Você me entendeu, né? Um calor a mais aí, ok? Conversavam sobre os últimos acontecimentos, ou seja, foram atualizando ali o Leão dos últimos acontecimentos do condado. Muito provavelmente falaram ali da cirurgia da perna, do Hipólito, falaram da Berta, né, que é a filhinha do casal, deram ali notícias do que vinha acontecendo, só para colocar ali o rapaz a par dos assuntos, não é verdade? Muito bem. Mas o marido estava próximo, ou seja, não poderiam falar tudo o que queriam, não podiam falar tudo o que queriam, tá? Ficou ali só naqueles assuntos. Ah, hoje está quente. Ah, mas será que amanhã vai chover? Ah, não sei o quê. E de repente ali, entre uma frase ou outra, trocavam um olhar mais caliente, ok? Carlos oferece a Emma e ao Leon uma oportunidade de ouro. Que oportunidade é essa? Meus queridos, eu tenho certeza, se você está lendo, se você tem o exemplar, e está lendo aqui o romance, nesta hora você ficou com uma baita de uma raiva do Charles Bovary, do Carlos Bovary. Porque realmente, agora, nesta vez aqui, ele agiu como um idiota completo. Porque ele está entregando a esposa dele, de mão beijada, para o Leão. O que ele faz? Ele oferece para Emma, ele diz assim: Olha, Emma, se você quiser assistir de novo a peça, já que a gente saiu antes, né? Se você quiser assistir mais uma vez, você pode ficar aqui na cidade, mas eu tenho que voltar. E aí o Leão pode te fazer companhia. Mas basicamente é isso. Só faltou pagar a diária do motel. Entende? Só faltou pagar a diária do motel.
para os dois. Só isso que faltou, né? Charles oferece a Emma e ao Leon uma oportunidade de ouro, querendo validar de toda e qualquer opinião, toda e qualquer opinião e desejo da mulher. Carlos insinua deixá-la sozinha, caso quisesse assistir mais uma vez a peça. Leon vê a oportunidade que queria, mas meu amigo, nessa hora aí, o Leon deve ter armado a barraca, né? Um Leon atrevido, aquele rapaz medroso de outrora, da primeira parte, aquele rapaz medroso do passado se mostra cheio de coragem e de disposição para a paquera. Marca até o horário com o sócio Charles Bovary. Ele fala, não, eu pego ela assim às 6. Tá? Ele super compra ali a ideia e está disposto dessa vez. É um leão muito mais atrevido, muito mais certeiro, assim, sem vergonha, tá? Muito bem, meus caros. Quando o relógio bate às 11, o sino da catedral bate. Mais uma vez, o tempo de mudança é marcado pelos sinos da catedral. Ou seja, 11 horas, o mesmo horário lá em que Charles Bovary foi chamado, né? Primeira parte do romance, no capítulo 2, é o horário, às 11 horas, que vieram lhe chamar para que pudesse socorrer o pai de Emma. Mais uma vez o relógio bate e nós pressentimos uma mudança. Algo irá acontecer. Os sinos, né, chamam a atenção, tiram o povo do estado de torpor e fazem você elevar os olhos, perceber que algo vai acontecer. Muito bem, meus caros, este foi o 15º capítulo deste romance, Madame Bovary. Se você, assim como eu, gosta da boa literatura, aprecia as obras, sabe que elas têm muito a nos ensinar sobre a alma humana, você está no canal certo. Então, por isso, deixe seu like, se inscreva, curta, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam também aprofundar os seus estudos neste grande clássico do realismo. Ok? Nos vemos na terceira parte. Sim, terceira parte do romance Madame Bovary. Fique com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo.